Não podemos negar que a Idade Média foi um dos períodos mais conturbados da história. Invasões, declínio, inquisição, epidemias e guerras levaram a população da Europa à quase extinção. Mas se teve algo que permaneceu de pé, foi a Igreja Católica Romana, a igreja mais poderosa de todos os tempos. O ano de 476 d.C. certamente marcou o início da Idade Média, mas bem antes disso, a Igreja Romana já estava atuando em meio ao povo. O Edito de Milão do ano 313, que proibia a perseguição aos cristãos, facilitou ainda mais o crescimento da Igreja, o que permitiu a ela fincar raízes mesmo em meio a tantas controvérsias que viria a seguir. Já o Edito de Tessalônica, em 380 d.C., pelo imperador romano Teodósio I, deixou claro a posição do império, proibindo o culto a vários deuses em todo o Império Romano, que se converteu ao cristianismo. Com a queda do Império Romano, os diversos povos bárbaros que estabeleceram seus reinos em vários lugares da Europa também contribuíram para o avanço da Igreja em alianças que durariam por muitos anos. Nessa época, a Igreja já era predominante em vários lugares e manteve-se anos após anos no poder, influenciando toda a Europa, levando mais e mais pessoas a se converterem, incluindo os poderosos e toda a nobreza. A Igreja tomou proporções ainda maiores com o apoio militar e político que dava aos reis e governantes, e em troca, os reis doavam como presente muitos territórios e bens, o que levou a Igreja a ter mais de 1/3 das terras da Europa na Idade Média, contribuindo também para o sistema feudal da época. O poder religioso e dominante da Igreja se estendia cada vez mais por todos os lugares, algo que estava prestes a mudar logo logo. Ao passar dos anos, várias disputas teológicas sobre o que era certo ou errado moldaram o clima da Igreja, já que, de um lado, tínhamos a Igreja Romana na parte da Europa Ocidental, e de outro, a Igreja também presente no Império Romano Oriental. As diferentes culturas de cada região foram provavelmente a causa de tantas divergências entre eles durante séculos. Em paralelo, não podemos nos esquecer de outro grande evento que impactou diretamente no mundo europeu e na Igreja, que foi o surgimento do islamismo. Mal sabia o jovem Muhammad que mudaria toda a história do Oriente e até mesmo do mundo. Maomé, que nasceu em 571 d.C. na cidade de Meca, tinha o costume de orar à noite em montanhas próximas à cidade. Certa noite, enquanto meditava em uma caverna, ele teria recebido a visita do anjo Gabriel, que o declarou como profeta de Deus. Perturbado com isso, Maomé procurou ajuda para interpretar essa e diversas outras revelações dadas pelo anjo. Quando, enfim, esteve convicto da missão que recebera, ele deu início à sua missão, que era unir todos os povos árabes que antes estavam distantes em um só povo, uma só religião. Não foi fácil para ele, pois sofreu muita rejeição no começo, mas com o tempo, muitos aderiram à sua mensagem e se tornaram praticantes do Islã, povo hoje que são conhecidos como muçulmanos. Após a morte do profeta Maomé, o Islã não parou de crescer. E durante a Idade Média, eles foram responsáveis pela expansão do Islã por partes da Europa. Porém, os cristãos que dominavam a Europa há bastante tempo não deixaram barato e lutaram por mais de 700 anos para expulsar os muçulmanos da Europa na conhecida Batalha da Reconquista, entre os anos de 718 a 1492. Período esse conhecido também pelas Batalhas Travadas e pelas Cruzadas na Idade Média. Todas essas guerras e conflitos perduraram durante séculos, levando à divisão da Igreja no ano de 1054, no evento que ficou conhecido como o Grande Cisma.
A Igreja se dividiu em duas: a Igreja Católica Apostólica Romana, que permaneceu no centro europeu, e a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, que respeitou Roma como a capital principal do Império e preferiu ficar no leste da Europa, dentro do Império Romano Oriental, também conhecido como Império Bizantino. Até os dias de hoje, elas coexistem. A Igreja medieval, como sabemos, também deteve a maior parte do conhecimento em seus monastérios, onde somente membros do clero e autoridades tinham acesso. Mesmo após o grande cisma de 1054, as coisas não ficaram nada boas para a Igreja Romana. Com o avanço lento e gradual do aprendizado, muitos começaram a questionar os dogmas estabelecidos pela Igreja, gerando inúmeras críticas, levando muitos a questionarem a sua fé no catolicismo. A Igreja, ao ver seus métodos e dogmas questionados, não gostou nada disso, o que levou o Papa Gregório IV, em 1231, a criar uma entidade para perseguir, prender e até mesmo matar pessoas acusadas de heresia e bruxaria. Esse período ficou conhecido como a Santa Inquisição, que se deu no século XII. Estima-se que a Inquisição matou mais de 100 mil pessoas. Esse é um dos motivos que mais geram discussões acaloradas nos últimos tempos sobre a Igreja na Idade Média.